Boa noite para você que nos assiste a partir do nosso canal Doce TV, um canal feito especificamente para você que é amante do conhecimento científico. A vida é uma escola. Aproveita cada oportunidade para reter algum tipo de conhecimento. E não se esqueça de subscrever nosso canal do YouTube ou ainda seguir-nos a partir de nossas redes sociais, que é Loce Império. Para a conversa de hoje, nós temos como convidado o Dr. David Ikuma, ele que é professor universitário e também advogado do escritório JMF, Sociedade de Advogados. E hoje nós temos como tema o crime de assédio sexual face ao princípio de igualdade. Doutor, boa noite, como está? Boa noite, cara Eva Bendinha, e desde já agradeço o convite que a Loce Império me fez para estar aqui e durante este tempo de conversa falarmos sobre o assédio sexual. Quem é realmente o Dr. David Ikuma? David Ikuma é, na verdade, o David Lukoquesa Ihanjika Ikuma. É professor universitário na Faculdade de Direito da Universidade Luiz Jean Conde do Dundo, na Lunda Norte. É também advogado pertencente ao escritório de advogados JMF RL. Ok, doutor, clarifica-nos o que é realmente o assédio sexual? Assédio sexual, em termos gerais, passa a ser todo o ato que é praticado por quem detém uma relação de domínio ou de hierarquia superior sobre alguém que dependa deste com o propósito de obter favores sexuais. Quando muitas vezes, né, doutor, nós ouvimos pessoas aqui que dizem eu fui assediada por um amigo, por um professor, será que isso é realmente relevante no que tange a definição propriamente de assédio sexual? Penalmente, assim tecnicamente considerado, não. Não, isso não deve ser entendido como assédio sexual na perspectiva técnica, atenção. Por isso é que quando comecei a apresentar o conceito sobre o assédio sexual, nos termos em que me perguntou, eu disse que seria um conceito em termos gerais. O que nós temos e que acontece habitualmente entre nós, né, pode tomar outra designação, né? Mas assédio sexual propriamente não é. E falando propriamente de uma definição legal? Uma definição legal podemos encontrá-la no artigo 186 do Código Penal. E segundo esta disposição legal, é assédio sexual todo o ato, né, praticado por quem abusa de autoridade resultante de uma relação de domínio, de dependência hierárquica ou de trabalho constranger outra pessoa, né, por meio de ordem, ameaça, coação ou fraude, né, para obter favores sexuais. Este é o conceito possível, né, o conceito legal possível sobre o assédio sexual. Tratamos de fazer alguns arranjos, né, porque olhando para o texto legal como está exposto, né, não conseguimos sacar rigorosamente uma definição que nos interessa para questões, por exemplo, de opinião doutrinária. E é possível acontecer através de pessoas do mesmo sexo? Naturalmente que sim, naturalmente que sim. Olha que quando olhamos para o artigo 186 encontramos a palavra quem, o que já é um pronome relativo, né? Não especifica o gênero, o que quer dizer que pode sim existir assédio sexual entre pessoas do mesmo gênero. Até porque quando olhamos para o que se pretende ao assediar, que é o ato sexual nos termos, né, do corpo dessa disposição que acabamos aqui de mencionar, entendemos que ato sexual, segundo o conceito posto na linha do artigo 181, é todo ato praticado para a satisfação do instinto sexual. E hoje nós já sabemos que mesmo entre pessoas do mesmo sexo pode haver satisfação do instinto sexual. Então, sim, pode existir assédio sexual entre pessoas do mesmo gênero.
E, doutor, é possível haver assédio sexual nas instituições religiosas? Ou seja, é possível um pastor assediar um membro da sua congregação? Olha, que sim, se tivermos que responder assim literalmente ou já imediatamente, a resposta é sim. Sim, porque ainda voltando para a disposição em estudo, é, vou ler só para situar os nossos ouvintes, né, aqueles que nos acompanham, os nossos telespectadores. Quem, abusando de autoridade resultante de uma relação de domínio, só aqui paramos. Nós sabemos que os pastores, né, os bispos, padres e todos aqueles membros do clero detêm um poder de influência sobre, segundo a designação religiosa, as suas ovelhas. As suas ovelhas têm uma digamos, vista de respeito em relação a essas entidades. Então, por assim ser, o pastor, o bispo, o padre ou a designação que resultar da designação religiosa onde esse indivíduo pertencer, pode sim, né, constranger a sua ovelha, né, a sua ovelha para que obtenha dele favores sexuais. Então, voltando à questão, sim, pode haver assédio sexual nas religiões, né? Pois é. E, doutor, quais são os meios, então, de prevenção contra o assédio sexual? O maior meio de prevenção sexual, de prevenção contra o assédio sexual, passa a ser necessariamente a queixa, né? Nós não temos como antever, né, os desejos sexuais de uma pessoa sobre nós. Isso é difícil de detectar, mas a partir do momento que notarmos que estamos a ser submetidos, né, a uma situação que nos constranja a prestar favores sexuais ao nosso chefe, ao nosso pastor, ao nosso professor, a todo aquele que tenha uma relação de domínio sobre nós, então devemos apresentar queixa. Então acho que a queixa é a maior e melhor forma de prevenir o assédio sexual, embora existam outras formas, né? Mas acho que queixar-se contra quem nos constrange a prestar um favor sexual é a melhor via possível. E imaginemos, doutor, que você sofra, né, um assédio sexual e para fazer uma queixa não necessariamente que tenha-se prova. Pronto, não necessariamente. Nós temos o direito de apresentar queixa, sobretudo, basicamente. O ônus da prova recairá à entidade para a qual apresentarmos a queixa. Ou seja, a nós só nos cabe, né, ir relatar a ocorrência, né, que nos afeta. Mas depois a questão de recolha de provas, de recolha de vestígios que atestem a veracidade da nossa queixa, é da responsabilidade do Ministério Público que trabalha em colaboração com a polícia, né? Então, quanto às provas, não se preocupem. A questão das provas não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é apenas irmos apresentar a queixa e depois, dependendo da seriedade ou não da informação que dermos, do relato que dermos, aí sim a entidade que é o Ministério Público tratará de reunir todas as provas indispensáveis para que a ação tenha pernas para andar. Doutor, falar de assédio sexual é a mesma coisa que importunação sexual? Não é a mesma coisa. Tanto que
os dois institutos, os dois tipos, né? Se quisermos falar em termos de literatura jurídico-penal, os dois tipos têm parcelas legais diferentes. Nós temos o crime de assédio sexual posto no artigo 186, mas também temos o crime de importunação sexual posto no artigo um pouquinho mais abaixo, no artigo 191. A diferença exatamente consta no detalhe segundo o qual, na questão do assédio sexual, é necessário que haja aquela relação de domínio. Por isso é que se diz que o crime de assédio sexual é um crime específico próprio. Não pode ser praticado por qualquer pessoa, senão por quem detém a qualidade prevista no tipo, né? Estamos a dizer, por isso lá no início nós dissemos que não é possível falarmos em assédio sexual, por exemplo, num aliciamento que temos entre amigos, entre colegas, por exemplo, ou mesmo na relação de trabalho. Não é possível invocar assédio sexual quando um colega da mesma hierarquia nos fizer uma proposta sexual, por exemplo. Então, são crimes específicos próprios, porque não podem ser cometidos por qualquer pessoa, senão por quem detém a qualidade que o próprio tipo prevê. Aqui são diversas as qualidades, né? Dependendo das circunstâncias da relação de domínio. Atenção. Agora, o crime de importunação sexual é um crime, digamos, comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. E aqui não estamos necessariamente a falar sobre constranger, né? Conforme o próprio texto, aqui a questão se resume aos atos de exibicionismo sexual. Ou seja, se eu me posicionar aqui diante de si e começar a praticar rituais próprios para atraí-la a manter algum contato sexual comigo, então isso se consubstanciará no crime de importunação sexual. Então, não é a mesma coisa. Falar de assédio sexual e importunação sexual não são a mesma coisa. E quando acontece fora do ambiente de trabalho? Quando acontece fora do ambiente de trabalho, entre colegas de trabalho, é isso, entre o superior e... Superior, sim. A questão aqui é que quem se serve do ato constrangedor, faça-o fazendo recurso, né, à sua qualidade na instituição onde trabalham. Né? A questão está aí. Nós podemos não estar na nossa instituição de trabalho, mas se, por exemplo, o meu ato de constrangê-la a ter ato sexual comigo for praticado com suporte da minha função, eu recorro à minha função para constrangê-la a manter ato sexual comigo, então é na mesma assédio sexual, né? Porque, imagina, o professor, quando assedia uma aluna, não o faz na escola, está lá, em casa dele, está no restaurante, tem em qualquer sítio que for, mas diz, por exemplo, envia mensagem para fulano, você tem que fazer isso comigo, porque se não for, você vai reprovar. Tá vendo? Então, não precisa ser necessariamente na instituição. O que interessa aqui é que quem pratica o ato se sirva da sua condição de autoridade, de domínio contra a vítima. Pois é. Será que a consumação do crime, né, ocorre com a prática do ato constrangedor, independentemente de obtenção de favores sexuais? Naturalmente que sim. O crime de assédio sexual é um crime formal, pese embora exista a exigência da constatação desse fim específico, né, que é a obtenção de favores sexuais primeiro. O crime já se consuma a partir do ato de constranger o subalterno ou a subalterna a manter ato sexual conosco ou com outra pessoa, ou com outra, né? Então o crime já se consuma independentemente de se realizar esse fim específico que é o ato sexual.
Crimes formais, só para recordar, são aqueles que se acham consumados independentemente da verificação do resultado. Embora esse possa ocorrer, mas não é, digamos, elemento constitutivo para se falar da consumação de um crime formal. Ok. E para estarmos diante de um crime de assédio sexual vinda de um superior hierárquico, né? Imaginemos que ele tenha praticado, né, de forma reiterada às vezes, ou basta que haja um único ato? Um único ato basta. São os tais crimes unissubsistentes, porque eles se acham praticados através de um ato apenas. Não carecem de muitos atos para se acharem realizados. Então basta um único ato. Já assediou uma vez, já é suficiente. Pode recorrer, pode queixar-se. Basta um ato de assédio e acabou. E o que é propriamente o princípio de igualdade? O princípio da igualdade, visto na sua estrutura formal, significa exatamente que ninguém pode ser privilegiado ou prejudicado por questões ligadas à sua raça, à sua filiação partidária, às suas crenças religiosas, ao seu gênero e por aí fora. Então, o princípio da igualdade significa necessariamente que não se deve prejudicar ou privilegiar alguém em função de aspectos, digamos, pessoais. Né? Não se pode fazer isso. É só ver o artigo 23 da Constituição da República de Angola. E olhando né, para a nossa realidade, né, será que tem sido constante, né, as pessoas serem livres de fazer as denúncias sobre assédio sexual? Naturalmente. As pessoas gozam dessa liberdade, né? Gozam dessa liberdade porque quando se é vítima de um ato criminoso, é necessário que nos sintamos livres para darmos a conhecer esse ato, né, que nos afeta. Então, gozam dessa liberdade. Por vezes o problema, doutor, é que muita gente olha para o assédio sexual de forma normal. E muitas vezes acaba não recorrendo, né, às autoridades, olhando. Eu sou uma simples empregada. Será que me vão ouvir? Será que tem uma lei que me pode salvaguardar enquanto vítima do tal ato? Exatamente. É perfeitamente compreensível. Se olha para a configuração do próprio tipo, do próprio crime, já vê que há o objetivo de salvaguardar necessariamente a posição da entidade mais fraca na relação jurídico-laboral, que é a posição do subalterno, da pessoa que está hierarquicamente numa posição inferior em relação ao agente que assedia. Então, a configuração desse crime, do jeito que está no próprio código, foi necessariamente para atender, né, o clamor de quem, como a empregada de limpeza, por exemplo, né, se acha de alguma forma desprotegida nessa relação jurídico-laboral. Então, existe a proteção, sim, e quando olhamos para a puxa, só pode ser agente desse crime quem é superior hierárquico. Então, olhou-se nisso, dessa forma, com o objetivo necessariamente de proteger, né? Pronto, como em todos os casos a perseguição é possível, mas tão logo que se dê a conhecer a ocorrência e depois de início da competente ação criminal, a vítima terá como né, obter proteção, assim digamos. E mesmo que, por exemplo, venha a ser despedido
do seu posto de trabalho, né? Imagine que depois do processo ir até ao tribunal, na sentença, naturalmente, e digamos, indiscutivelmente, o juiz atenderá à questão da recolocação da empregada assediada no seu posto de trabalho. Mesmo após ter feito a queixa? Naturalmente, isso é uma consequência positiva da queixa. Depois de se queixar, obviamente que as coisas vão andar. Sim. Se provar necessariamente que houve assédio sexual e que, por exemplo, o despedimento decorreu da recusa em ceder ao constrangimento, então aí o juiz tem necessariamente lá na sentença, além de condenar o agente que assediou, né, impor, isso deve ser mesmo uma imposição, impor a recolocação da vítima no seu posto de trabalho. Então, a proteção... Fico muito feliz em saber. Certo. E, doutor, em relação ao assédio sexual, né, consagrado no artigo 186 do Código Penal, ele viola o princípio de igualdade? Rigorosamente, quando olhamos para a estrutura do artigo e olhando que o fio, né, teleológico que o legislador se socorreu para configurá-lo dessa forma foi necessariamente proteger o elo mais fraco da relação de trabalho, então diremos que não há propriamente violação do princípio da igualdade. A igualdade aqui nós colocaríamos em que sentido? No sentido, por exemplo, de entre a entidade que tem uma função hierarquicamente superior e a vítima, houver paridade, mas não existe. Então, o sentido teleológico aqui é proteger necessariamente a entidade mais baixa na relação de trabalho. Agora, é importante asserir que o legislador subestimou um pouquinho o poder que o sexo tem, né? O poder que o sexo tem. Nós sabemos que não são só os chefes que são os maus da fita, não. Pois é. Exatamente. Podemos ficar com essa impressão e acredito que o legislador a teve no momento da colocação dessa norma, mas as coisas às vezes tomam rumos diferentes desta configuração. O sexo tem um poder grande, né? Pelo sexo as pessoas se matam, pelo sexo as pessoas conseguem empregos, conseguem um monte de vantagens. Então acreditamos que mesmo esse nosso cidadão, esta nossa cidadã que está numa posição hierarquicamente inferior à subalterna, pode sim, né, aliciar, né, o nosso superior hierárquico, oferecendo favores sexuais com o propósito de obter vantagens, por exemplo, na instituição de trabalho. Logo, é uma questão importante a analisar. Porque tão logo que se faz isso, né? Quem faz isso, por exemplo, abate a concorrência, né? E nós temos de basear, né, a promoção nos locais de emprego nos princípios, por exemplo, da meritocracia. Agora, quem se acha que é, digamos, vitaminada ou vitaminado e com isso consegue posicionar-se numa posição, posicionar-se vantajosamente em detrimento dos seus colegas, este também devia merecer alguma censura. Não devemos diabolizar tanto a figura do superior hierárquico, né? É verdade que a regra é que sejam os superiores hierárquicos aqueles que detêm uma posição de autoridade que assediam, mas também não são poucas vezes em que
o aliciamento sexual parte de quem está numa posição inferior em relação à pessoa sobre quem se quer, né, obter o tal privilégio no âmbito da relação jurídico-laboral. O doutor fez a citação de que, normalmente, o crime de assédio sexual não parte somente do superior hierárquico, certo, como também de quem estiver de forma mais abaixo ou alguém inferior. Então, agora, essa é uma possibilidade que nós colocamos, né? Olhando para a configuração da norma, exatamente. Exatamente. E olhando para isso, porque o Código Penal ele só criminaliza, né, somente o superior hierárquico. Certo. Agora, a pergunta é, por que isso, se ele pode ocorrer também, né, de forma inversa, por que o subordinado não é criminalizado? É por isso que nós dissemos que a ideia é que era necessariamente proteger, né, quem está numa posição, digamos, vulnerável na relação de trabalho. O que, noutros termos, podemos dizer que se olhou para o superior hierárquico como o sempre mal da fita. Não, em termos concretos, em termos fácticos, nós sabemos que as coisas às vezes podem não decorrer desta forma, daí que disse que isso pode ocorrer inversamente. Mas ao ocorrer inversamente, pronto, não estaremos no âmbito do assédio sexual. Olhando para a configuração desta norma, não será assédio sexual. Poderá obter uma outra designação, mas assédio sexual não será. Por isso é que estamos a sugerir que, pelo menos nessa disposição do artigo 186, já temos aí o número 1 e o número 2, houvesse, depois do número 1, número 2, a colocar a possibilidade também de haver aliciamento sexual numa relação inversa, né? Inversamente considerada. Então, é por aí. Em caso isso aconteça, o mesmo pode recorrer a uma instituição, né, para que possa... O superior hierárquico. Exato. Para poder fazer uma denúncia, já que o inverso pode acontecer. Se acontecer, não será assédio sexual. Então, ele não terá bases para... se calhar podemos, né? O superior hierárquico pode, digamos, socorrer-se daquele crime que falamos de importunação sexual, né? De importunação sexual, mas entretanto é importante ver que o crime de importunação sexual só existe quando existirem atos de exibicionismo sexual, por exemplo, né? Nós temos aquelas famosas atitudes, táticas de sedução, né, dos secretários contra as chefes ou das secretárias contra os chefes. Então, se nesses atos se inferir a existência de exibição sexual com o propósito de atrair as chefes, já podemos aí, se calhar, recair para o crime de importunação sexual. Mas ir queixar-se propriamente invocando o crime de assédio sexual, não será assédio sexual. Felizmente para as empregadas, né, subalternas, os subalternos, no caso, para generalizar. Pois é, enquanto acadêmico, o que o doutor acha da necessidade de conformar-se, né, à relação do artigo 186 do Código Penal com a Constituição da República de Angola? Conforme andamos a dizer, né? É importante que não se olhe para o superior hierárquico como mal da fita, né? Não será sempre assim, embora seja a regra, estamos a insistir em alguns casos muito pontuais, as coisas podem ocorrer de forma inversa, né? E por isso acreditamos que é importante também criminalizar, né, uma oferta sexual, né, que provém de um subalterno na relação jurídico-laboral com vista à obtenção de um privilégio no âmbito da relação de trabalho, né? Conforme disse, isso tem seu peso. Quem se socorre do sexo para conseguir um privilégio
é certamente que abate a concorrência, né? Abate a concorrência, abate questões como o princípio da meritocracia e outros princípios bons que devem amparar a questão, por exemplo, do crescimento no âmbito profissional. Então, é uma questão importante. Quem abate a concorrência não deve ser visto com olhos de normalidade, né? Não é inocente. Então, sobre isso deve haver uma atenção do ponto de vista da configuração do artigo 186. O doutor fez a citação do assédio moral. Eu gostaria de saber se também é criminalizado. Não é criminalizado, infelizmente. Nós temos o crime de assédio sexual, mas não temos a criminalização do crime de assédio moral. O que existe em termos de responsabilização do assédio moral pode encontrar suporte, por exemplo, na lei civil, na lei trabalhista, por exemplo, né, no Código Geral do Trabalho e demais legislações que existam no âmbito das relações jurídico-laborais. No próprio direito administrativo, penso, podemos encontrar, sim, um leque de sanções, né, previstas para reprimir a questão do assédio sexual, mas penalmente assédio moral não é crime. Muito obrigada, doutor. Eu é que agradeço. E para você que nos acompanha, se quiser ter contato com o doutor enquanto advogado, pode fazê-lo porque o escritório de advocacia JMF está localizado na província da Luanda Norte, propriamente no Dundo. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos no próximo programa. Até já!